Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. José Botto recusou mais uma oferta do Zenit pelo Gerson. O dirigente do Flamengo teve uma reunião com o Marcão, que é pai empresário do meio-campista, e a gente vai trazer para vocês todos os detalhes dessa situação, tá? Ó, tem o manifesto dos jogadores contra os gramados sintéticos, tem José Botto pedindo fair play financeiro, Santos mais uma vez perto do Thiago Maia, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. Então solta o dedo no like, a gente precisa muito da ajuda de vocês para o nosso conteúdo chegar em mais e mais pessoas. E você que está acompanhando a gente também ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos começar falando para vocês sobre essa situação do Gerson, tá? E o Zenit, porque o Flamengo recusou uma nova investida do Zenit pelo Gerson. Teve uma reunião que aconteceu no Ninho do Urubu na última segunda-feira, ou seja, ontem, uma reunião entre o Marcão, pai empresário do Gerson, e o José Botto, diretor técnico do Flamengo, com o intuito de acalmar os ânimos depois de todo o estresse envolvendo essa questão do Zenit, tá? Durante a reunião, o presidente do Zenit ligou para o José Botto, na verdade participou ali por uma videoconferência e acenou com uma nova oferta pelo Gerson. O Flamengo tinha recusado aqueles 18 milhões e aí o Zenit acenou com 20 milhões de euros fixos, mais 8 milhões de euros em bônus. A informação que eu tenho é que o José Botto recusou a oferta na hora, tá? Ele conversou com o presidente do Zenit e recusou a oferta. E aí, o Botto conversou também com o Marcão, que é empresário e pai do Gerson, e colocou alguns pontos na mesa, justificou a negativa do Flamengo com alguns quesitos ali, algumas questões. A primeira delas, o Botto destacou que faltam 10 dias para fechar a janela de transferências, o Flamengo não teria tempo hábil para contratar um jogador do quilate hoje do Gerson no Flamengo, que é titular absoluto, capitão, enfim, aquilo que vocês sabem da importância do Gerson hoje no Flamengo. O Botto destacou isso por 20 milhões de euros. Muito difícil realmente ficaria a situação do Flamengo. Além disso, o Botto argumentou o seguinte: o Gerson é capitão do Flamengo, vai representar o Flamengo como capitão no Super Mundial de Clubes. Além disso, ele está no radar da seleção brasileira, vem sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior e tem a chance de disputar uma Copa do Mundo no ano que vem. Uma ida para a Rússia, argumentou o Botto, faria com que o jogador ficasse em desvantagem contra os principais concorrentes. Além disso, um país frio, A gente sabe do problema que o Gerson teve lá na França, que não é um país tão frio e fechado como é a Rússia, por exemplo. Então, tudo isso foi colocado na mesa. E o Flamengo deixou ali a possibilidade de, no futuro, mais adiante, discutir uma valorização salarial do contrato do Gerson, que não tem um salário entre os jogadores mais bem pagos do Flamengo hoje, tá? O salário do Gerson está abaixo. Mas o Flamengo também tem outras prioridades, como a situação do Eric Pulgar. O Gerson tem contrato, gente, até dezembro de 2027. O do Pulgar acaba em dezembro agora. Em junho, o Pulgar pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, obviamente que outras situações aí são prioridades para o Flamengo neste momento. A informação lá do Júlio Miguel Neto, que é muito próximo do Marcão, que é o pai e o empresário do Gerson. O Júlio, depois que a gente trouxe essa notícia dessa nova oferta do Zenit recusada, o Júlio trouxe que o Zenit desistiu do Gerson nessa janela de transferências e que o Marcão avisou lá ao José Botto que se chegar uma nova oferta
na próxima janela, o Flamengo vai ter que reavaliar a postura, né, essa postura de estar negando as ofertas pelo Gerson desta forma. Tá, galera? Então aí, ó, a situação para a gente ficar de olho, essa situação do Gerson. Agora vamos falar sobre o manifesto dos jogadores contra o gramado sintético. Hoje a gente teve aí um manifesto de vários jogadores importantes contra os gramados sintéticos no futebol brasileiro. A informação que eu tenho é que esse movimento ele foi encabeçado pelo Lucas Moura, né? Vários jogadores aderiram, entre eles o Neymar, o Gabigol, o Dudu, o próprio Gerson, Bruno Henrique, enfim. A informação que eu tenho é que isso partiu do técnico Zubeldia, técnico do São Paulo. Ele conversou com os jogadores do São Paulo e pediu que os jogadores se manifestassem sobre o tema. E aí o Lucas tomou a dianteira do assunto e criou, junto, né, com alguns jogadores ali, esse manifesto contra o gramado sintético no futebol brasileiro. Lembrando, gente, que alguns clubes, como o Botafogo, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, têm gramado sintético. O Atlético Mineiro também está implementando o gramado sintético. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do manifesto, né? Desse manifesto que está rolando aí dos jogadores. Vamos lá, ver se vocês conseguem ver aí na tela, ó. Ver se dá para vocês verem. Esse é um manifesto. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando com o tamanho e representatividade do nosso esporte. Esse debate nem deveria existir. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Futebol é natural, não sintético. Não ao gramado sintético, diz aí o manifesto que foi publicado por vários jogadores, como o Gabigol, Dudu, o próprio Bruno Henrique, Gerson, Neymar, vários jogadores importantes do futebol brasileiro publicaram. E aí os clubes Palmeiras, Botafogo soltaram um comunicado, né, criticando a postura dos jogadores em relação a esse manifesto. Vou falar aqui para vocês a minha opinião, tá, galera? Eu acho que é importante debater, mais do que o gramado sintético, a padronização dos gramados. Isso sim é fundamental. E a CBF precisa participar desse debate, né? Precisa impor regras para que a padronização ela seja aplicada aqui no futebol brasileiro. O momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, isso é primordial, galera. A padronização do gramado não é um tema clubista, para ficar discutindo aqui em relação a clube, etc. É um tema para evolução do futebol brasileiro. E se hoje há gramados sintéticos no futebol brasileiro, gramados que são atestados pela FIFA, tá? É justamente porque não existe esse debate sobre a qualidade dos gramados. Olha o que aconteceu com o Maracanã. Ficou um mês aí, mais de um mês fechado, reformando o gramado, voltou e os jogadores estavam reclamando que o gramado estava duro, que o gramado estava ruim. Enfim, uma situação bem complicada, né? Uma situação bem difícil, realmente. Não dá para a gente ter aqui no futebol brasileiro esses gramados horríveis que a gente anda vendo por aí ano após ano no futebol brasileiro. Agora vamos falar sobre a situação do Thiago Maia, porque essa novela que durou quase que a janela de transferências inteira está muito próxima de um final feliz, está muito avançado, final feliz para o Santos, tá? O Santos já se acertou com o Flamengo em relação a assumir a dívida do Internacional, enfim, já está tudo ok pelo lado do Flamengo, o Santos costurou esse acordo com o Flamengo, tá? E como a contratação não foi quitada do Internacional pelo Thiago Maia, ela não foi quitada, o Santos precisou se entender com o Flamengo. Então, o Flamengo exigiu também ali uma garantia de pagamento, uma série de coisas. E aí o Santos, vai assumir essa dívida e ainda vai repassar alguns valores ao Internacional. É isso mesmo. Vai repassar alguns valores ao Internacional, vai lucrar, então, o Internacional. Não pagou o Thiago Maia, mas vai lucrar com o Thiago Maia. Que loucura, né?
E aí, por conta desse assunto, por exemplo, o Boto, que deu uma entrevista hoje para a ESPN Brasil, ele falou sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. O Boto disse o seguinte: por aquilo que percebo, não existe um fair play financeiro aqui no futebol brasileiro, né? Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Ele estava se referindo ali, por exemplo, ao Internacional, que deve dinheiro ao Flamengo, não pagou, né? Negociou, está negociando o Thiago Maia com o Santos e ainda vai lucrar em cima disso. Aí ele diz o seguinte: isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na FIFA, na UEFA, perdão, e havia transfer ban depois de 3 meses. Tem que se pensar isso no Brasil. Não se pode concorrer com concorrência desleal. Nós temos os salários todos em dia, as contas em dia, contra um oponente que não tem. Em qualquer área da sociedade, a concorrência assim não é saudável. É algo que a CBF tem que pensar, de punir quem não paga. Concordo com o Boto. A CBF precisa ser mais punitiva com quem não paga. Não dá para aturar mais isso no futebol brasileiro. Os clubes que se esforçam, sofrem para manter suas contas em dia, né, não estão sendo tratados da maneira que eles merecem, com o respeito que eles merecem, uma vez que outros clubes não pagam e podem fazer o que quiser. E aí ele fala o seguinte, ó, para um europeu não faz muito sentido concorrer contra clubes que não pagam os jogadores que deveriam pagar. E ver esses clubes continuar comprando jogadores sem algum tipo de sanção é um problema da CBF, do Ministério dos Esportes, etc. Concordo com o posicionamento aí do José Boto. Isso é verdade. Não dá para aturar mais isso no futebol brasileiro, né, galera? Então, de novo, ó, você que está acompanhando a gente, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, acompanha a gente lá no Placar Aberto também, no YouTube da Placar. Estamos lá num programa muito bacana, Papa, eu, Lucas Pedrosa, José Elan, uma resenha muito bacana, viu? Muito legal mesmo. Todos esses dias aí, todo dia, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, para vocês. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.